Nesta aula, nós vamos falar sobre os geradores elétricos. É mais um componente importante para as resoluções de exercícios de elétrica da física. Nós aprendemos recentemente, então, que no circuito elétrico você tem o resistor, e o resistor converte a energia elétrica em energia térmica. No entanto, um circuito ele é um conjunto onde fluem os elétrons automaticamente. Esses elétrons eles são gerados a partir de alguém que converte uma energia não elétrica em energia elétrica. Esse alguém nós chamamos de gerador. Portanto, o gerador no nosso circuito ele tem a seguinte função de converter energia não elétrica. E aí você pode pensar um exemplo prático aqui, a pilha ou a bateria que você tem no controle remoto aí da sua casa. Então, essa energia não elétrica, que é uma energia química no caso, de uma substância, ela vai ser convertida em energia elétrica. E essa energia elétrica é o que vai dar um movimento para os elétrons. Um gerador, nós temos ele de dois tipos e nós vamos estudar esses dois tipos. O primeiro é o gerador ideal. Ele não existe, porém, em alguns casos, nós podemos aproximar um gerador, assim como a pilha da sua casa, dele ser ideal para os circuitos. E nós temos o gerador real, que é a pilha aí da sua casa, e nós vamos entender a diferença entre um e outro a seguir. Vamos falar primeiro, então, do gerador ideal. O gerador ideal é aquele que não perde a energia. E nós temos aqui a representação de um gerador ideal. Vamos imaginar então como se fosse uma pilha. Eu vou ligar ela nos terminais A e B do meu circuito e essa é a representaçãozinha de um gerador. Você já deve ter visto isso em algum lugar aí nos seus estudos. Esse daqui ó, é o que nós chamávamos de DDP, ou diferença de potencial. Aqui nós chamaremos de E, força eletromotriz, que é, no caso, a força que vai empurrar os elétrons para a motricidade, ou seja, vai dar movimento para eles. O gerador sendo ideal, nós vamos falar que o U, ou seja, a tensão aplicada nos terminais A e B, é igual a E, já que não há perda de energia. Um desenho que eu gosto de demonstrar nas minhas aulas aqui, que fica fácil de você entender, pense, o que é um gerador? Um gerador nada mais é do que uma pilha. Então, você pode imaginar como se isso daqui fosse realmente uma pilhazinha. Alerta! Não vá cortar a sua pilha no meio achando que tem esse desenho lá. Isso é só uma representação, onde por definição nós chamaremos a barra maior de positiva e a barra menor de negativa. E por uma ser positiva e a outra ser negativa, isso é importante porque vai nos dizer o sentido dos elétrons dentro desse gerador. A corrente elétrica vai sempre sair do polo positivo e voltar para o polo negativo. Lembre-se que a corrente elétrica ela é o inverso dos elétrons. Os elétrons eles vêm do negativo para o positivo. A corrente elétrica é uma convenção. Convencionou-se que ela sai do positivo e vai para o negativo. É importante também, nesse estudo, nós analisarmos o gráfico. E aqui o nosso gráfico será um gráfico do U, ou seja, da tensão elétrica, pela corrente que sai dos terminais desse meu gerador, ou dessa minha pilha. Como esse gerador não tem perda de energia, o que significa isso? Não importa qual seja a corrente que você passa por ele sempre vai fornecer para o meu circuito a mesma quantidade de tensão elétrica. E essa quantidade nós chamaremos de E, então, força eletromotriz. Observe, quanto maior for a corrente, o E continua sendo o mesmo, não há perda de energia. Isso ficará mais fácil de entender quando eu te apresentar o gerador real. Vamos lá. A grande diferença do gerador real para o gerador ideal é que enquanto o ideal não perde energia, o gerador real vai perder energia, já que na transformação de uma energia não elétrica para uma energia elétrica, haverá perdas. O ideal é só uma aproximação. Consideramos a perda muito mínima para o que ele está fazendo no circuito. Então, na maioria dos casos, os exercícios aproximam o real do ideal. Mas, no nosso mundo, nós não conseguimos ter um gerador ideal. Todos os geradores são reais. O que significa isso? Todos eles perdem energia.
Mas vamos agora para os conceitos físicos. A primeira parte é entender a representação. Nós vimos lá que um gerador ideal, ele tinha então essa figurinha, que é a força eletromotriz, que é quem vai gerar a energia para os elétrons se movimentarem. E além desse carinha aí, agora nós temos uma resistência aqui, que nós chamaremos de resistência interna. O que é essa resistência interna? Vamos colocar aqui para você lembrar. Essa resistência interna nos mostra que quando percorrido por uma corrente esse meu gerador, a corrente ao passar pelo resistor vai fazer com que ele dissipe energia. Logo, a energia produzida menos a energia perdida é a energia que vai sair da minha pilha. Lembra do desenho que eu fiz lá para você? Consegui entender isso um pouquinho mais fácil? Imagine como se isso daqui fosse uma pilha. E lembre, não é para você cortar a pilha no meio e imaginar que existe isso. É só uma representação física que nós, professores, usamos para mostrar nos circuitos elétricos. Então, a DDP que vai sair dessa pilha, vamos fazer aqui até em vermelho para você prestar bastante atenção. A DDP que vai sair dela é o que ela pode gerar, que seria a força eletromotriz. Lembra? Isso daqui é o ideal. Só que agora ela perde. Se eu colocar somente o R aqui, eu não posso tirar de uma energia uma resistência. Porém, se eu multiplicar pelo I, lembra lá do URI? O URI, o que é o URI? É a energia perdida através de um resistor. Então, aqui nós temos a equação do gerador real. Eu costumo chamar ela de UR- e depois no receptor nós teremos o R+. Por enquanto, fique com essa, UR-. O que significa? A tensão perdida é igual à tensão que ele pode produzir, que é a força eletromotriz, menos a tensão da resistência interna. Se você tiver algum aparelho que usa a pilha por um longo período de tempo, você pode colocar a mão nela e vai perceber que ela está quente. Lembra, o resistor ele tem a função de converter a energia elétrica em energia térmica. Por a bateria estar quente, ela está perdendo energia. E essa energia perdida é o que nós chamaremos aqui então de resistência interna vezes a corrente elétrica. Já o gráfico desse gerador, nós teremos que se eu não tenho corrente, a corrente é zero, então eu vou olhar para a minha equação. A corrente sendo zero, esse fator é zero, logo a DDP que sai da pilha vai ser igual à força eletromotriz. Observe que se eu passar corrente pelo meu circuito, quanto maior for o valor da corrente, maior vai ser esse valor. E toda a energia que eu estou produzindo, então, se eu preciso de mais corrente, ele vai começar a esquentar mais, vai começar a perder mais energia. Logo, a tensão que vai sair da pilha vai depender da corrente elétrica. E esse gráfico fica com essa característica aqui, até um ponto mínimo. O que seria esse ponto mínimo? É quando a corrente é máxima. Nós vamos chamar essa corrente de corrente máxima e nós vamos estudar que essa é a corrente de curto-circuito, ICC, corrente de curto-circuito. Quando eu estiver na corrente máxima, o U que está saindo da minha pilha é zero. Por quê? Pois toda a energia que ele está produzindo está sendo usado para a resistência interna. Eu tenho a corrente máxima. Nós vamos entender um pouquinho melhor isso. Dessa parte da aula, é importante que você guarde que a energia que sai de uma pilha é a energia que ela pode produzir, menos o que ela perde para ela nas resistências internas dela. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho mais essa corrente de curto-circuito num gerador. Nós temos aqui então a nossa reta do gerador, onde o E é o valor inicial quando não há corrente, e aqui o I máximo, que é a corrente de curto-circuito. Lembre-se que esse gráfico vem da equação a tensão que sai dos terminais de uma pilha menos R vezes I. Eu vou fazer o desenho de novo aqui da bateria, então, para você entender um pouquinho mais fácil. E uma coisa importante aqui, tanto faz os lados, se você tem essa dúvida. A resistência pode estar para lá, para cá, isso pode estar invertido. Isso não tem tanto aí convenção. Você pode escolher como fazer. Então, imagine aqui a minha pilha. A tensão elétrica que sai dela, então, vamos supor que eu pego esse fio aqui, ligo do outro lado da pilha. A tensão elétrica
ou ADDP nos terminais, vai ser igual a E menos R vezes I. Se esse fio é um fio por qual não há resistência, o que vai acontecer com os elétrons? Todos os elétrons que saem daqui vão voltar para essa pilha. Logo, toda a energia por ela produzida vai voltar para ela mesma ser usada. O que acontece aqui é que essa resistência vai usar toda essa energia, como se esses dois valores fossem iguais. Uma subtração de dois valores iguais, eu vou ter aqui 0 volt sendo produzido por ela, pois toda a energia que sai volta para ela. E nesse caso, a minha equação, então, vai ficar dessa forma, onde I é igual a E sobre R. Essa daqui é o que nós chamamos da corrente de curto-circuito, e é por isso que chamamos de corrente de curto-circuito, quando eu ligo os terminais de uma pilha direto uma na outra, sem que haja aqui uma resistência, um aparelho, para poder usar essa energia. Então, toda a energia volta para ela e é assim que eu vou calcular. Da equação, o E você retira do gráfico e outra parte importante é que você pode observar que o R é igual a E dividido por I. Se você olhar para o gráfico e utilizar os seus conceitos matemáticos, você observa que o R também é igual a tangente de θ, desse triângulo que eu desenhei aqui. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Preste bastante atenção nisso, pois os exercícios vão cobrar de você esse conceito de corrente de curto-circuito. Não é difícil. Bons estudos!